Olá, bem-vindo ao nosso curso de formação de líderes de mordomia cristã. Nós estamos iniciando hoje uma jornada muito especial. Esta é a primeira aula e nela nós vamos aprender juntos com o pastor Ayrton Moreno sobre a mordomia do tempo. O nosso convívio com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, como desenvolver a devoção pessoal em nós, como líderes participantes que somos, e também ajudar a nossa igreja a ter essa experiência. Acompanhe esta aula muito especial a partir de agora. Olá, amigo, amiga, mais uma vez, muito bem-vindo às nossas aulas aqui desse tema fabuloso que é a mordomia cristã. Hoje nós temos a oportunidade de estudar sobre o tema da comunhão. A comunhão é algo tão essencial, mas ao mesmo tempo pessoal e íntimo. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, ele nos deixou esse legado, esse exemplo, né? Em Mateus 14, 23, nos fala que Jesus, ele ia à parte, despedindo a multidão, ia o Salvador à parte, a orar, a estar em comunhão com o Pai. A comunhão é essencial na vida do cristão, como você bem sabe. Para se ter uma ideia, eu creio que a comunhão é o único alimento para a nossa alma, é o único alimento da vida do cristão. Grave muito bem isto, porque todos os grandes homens da palavra de Deus, que em algum momento fraquejaram, desprezaram, ou até mesmo titubearam na questão da comunhão, eles viram o seu fracasso e, às vezes, até a sua própria queda, a sua própria destruição. Por isso, queridos, é importante nos volver para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus nos fala sobre a comunhão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, o verso 14. Vamos juntos aqui abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, o verso 14. Ao acompanhar aqui a imagem, você vai ver que na leitura bíblica, Filipenses 3, o verso 14, Paulo nos diz assim, 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção aqui para o detalhe da palavra de Deus. Entre em cena aqui esse verbo, prossigo. Prossigo porque não é um ato único, um ato isolado. Eu não posso ter comunhão com Deus uma única vez, como se fosse um veículo que eu abastecesse, e aí eu só voltaria novamente a ter comunhão com Deus quando esse combustível cessasse. Não. Paulo, quando ele diz prossigo para o alvo, é um ato contínuo, é um ato do dia a dia. Ele deveria buscar continuamente a comunhão. É importante também, uma outra palavra-chave aqui nesse verso, é um alvo. Ele prosseguia para o alvo. Paulo tinha um alvo, e o alvo dele era a comunhão. Dentro da comunhão, você pode ter algumas receitas para a comunhão. O grande evangelista Moody, ele nos fala aqui no nosso slide como que ele fazia para ter mais comunhão com Deus. Ele dividia a comunhão em 3 partes. Ele colocava para os primeiros 15 minutos, conversando com Deus. Então ele abria o coração com Deus, ele falava com Deus, conversava com Deus. Os outros 15 minutos, ele ouvia Deus através da palavra de Deus e também através do Espírito Santo, do que o Espírito Santo estava ali para lhe responder. E os outros 15 minutos, ele compartilhava a palavra de Deus. Ou seja, aqui também há um grande detalhe aqui também nessa receita
desse grande evangelista americano chamado Moody é que ele compartilhava. Se você chegar hoje aqui para mim e disser assim para mim, pastor, me empreste uma caneta, eu vou procurar aqui nos meus bolsos e eu vou dizer a você, querido, eu não tenho caneta. Por quê? Porque só se compartilha aquilo que se tem. Você não consegue emprestar algo para alguém que você não tem. Então é necessário, nesse processo do crescimento com Deus, que você tenha também como compartilhar. Você ouve Deus, você conversa com Deus, você se alimenta de Deus, mas é necessário que você compartilhe Deus. Por quê? Aí está o segredo. Quanto mais você compartilha, mais você cresce em comunhão com o Pai. Uma segunda dica que nós podemos dar, ou metodologia, seria o quadriplé da fé. Aqui são 4 pontos. O primeiro ponto aqui é a oração. A oração, depois vem o estudo da palavra de Deus, a fidelidade com Deus e o testemunho cristão. A oração. O que podemos dizer sobre a oração? A Bíblia está repleta de grandes exemplos de oração. A própria igreja cristã primitiva, ela estava unânime em oração. Quando os nossos apóstolos foram presos, entre eles estava Pedro, e Pedro estava encarcerado para ser julgado e condenado, a igreja estava em oração. O anjo do Senhor liberta Pedro e Pedro vai e encontra os irmãos orando, intercedendo, e tomaram ali um grande espanto quando viram que o apóstolo estava ali com eles. Então a oração de fato é poderosa e Jesus nos ensinou e nos deixou esse legado. O que dizer também do estudo da palavra de Deus? A palavra de Deus, além de ser um livro milenar, ele é um livro também que cada vez que nós lemos, nós conseguimos aprender. O mesmo texto que usei ontem, se for ler hoje, ele já vai me alimentar de uma outra forma. Esta é a riqueza da palavra de Deus. O mesmo pregador pega o mesmo texto e vários outros pregadores conseguem pregar vários sermões usando o mesmo texto. Essa é a riqueza da palavra de Deus. É como se fosse, queridos, um alimento diversificado. Por quê? Porque se você, de repente, tivesse, por mais que você gostasse de algum tipo de alimento, e você comesse ele todos os dias, você poderia perder o sabor. E Deus é tão perfeito que ele não fez isso com a palavra de Deus. Você consegue ler a palavra de Deus e você pode sentir gostos diferentes desse alimento único que Deus deixou para nós. Fidelidade com Deus é a maneira de você reconhecer tudo que Deus fez e faz por você. Testemunhar é compartilhar. Aí entra a história de João capítulo 4, de Jesus com a mulher samaritana. A água que eu te der, a água que você beber, você voltará a ter sede. Mas a água que eu te der é diferente. Você não terá mais sede. Mas pelo contrário, ela vai fazer em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Deus quer fazer de você uma fonte. Deus quer fazer de você uma fonte que jorre para a vida eterna. Que seja uma Bíblia viva por onde quer que você ande. Esse é o desejo de Deus para você. Agora é importante eu salientar uma outra coisa. Nós estamos falando desses temas e aí você pode estar pensando aqui, mas pastor, eu já ouvi tantos seminários, eu já vi tantas histórias a respeito da comunhão, que é leitura da Bíblia, oração, testemunho. Pastor, o que tem mais? Eu vou contar uma história para vocês. Um certo pregador, pastor de nossa igreja, foi dar uma palestra para um grupo de médicos. E quando ele chegou ali, ao encerrar a sua palestra, quando ele concluiu ali a sua palestra, fica o espaço ali para perguntas e respostas. Um dos médicos
se aproxima do palestrante, do pregador, ele faz a pergunta: pastor, qual é o segredo da comunhão? Mas, por favor, não me fale que é estudo da Bíblia, oração, testemunho. Porque isso eu já ouvi várias vezes. Aquele pastor sabiamente olha para aquele médico e lhe diz: doutor, imagine que um paciente vá até o seu consultório e lá chegando, ele está com sobrepeso e lhe diz: doutor, eu preciso muito emagrecer. Mas, por favor, doutor, não me fale que eu tenho que cortar carboidratos, diminuir açúcares, fazer exercício físico, fazer dieta. Por favor, doutor, não me diga isso. O que você falaria para ele? O grande problema, queridos, da humanidade é que ela está atrás de milagres. Só que nós esquecemos que o maior milagre é a transformação do nosso caráter. Foi isso que Cristo nos ensinou. Foi esta base bíblica que ele nos deixou. Você vê que as pessoas estão correndo desesperadamente atrás de milagres. Milagres para ficar rico, milagres para ficar mais bonito, milagres também espirituais. As pessoas estão buscando aí jogos, loterias para ficar mais rico, porque eles querem um milagre. Outros estão procurando anabolizantes e outras drogas mais para ficar mais bonito. E outros estão querendo milagres espirituais. Quando você liga a televisão, o que você mais vai ouvir é isto. E as pessoas esquecem o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, o verso 41. Eu não posso deixar de compartilhar esse texto com você, porque se eu vou falar para você sobre comunhão e não ler esse texto aqui, eu sinto que é uma mensagem que ainda está faltando algo. Por quê? Porque esse texto que eu vou ler aqui a você é de uma pessoa que, como se estivesse vivendo nos nossos dias, nesse frenesi, nessa correria. Olha o que aconteceu aqui. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, o verso 40 e 41. Marta e Maria são os personagens desse texto, juntamente com o Salvador. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha? Respondeu então o Senhor para Marta, dizendo: Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. O verso 42. Entretanto, eu quero te dizer, Marta, que pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só. E agora, eu faço uma pergunta para você. Que única coisa é esta que Jesus está falando? Você já sabe a resposta. É a comunhão. Porque a comunhão é o único alimento da vida do cristão. E quando nós falamos de comunhão, é necessário que a gente entenda que Deus, Ele quer que eu e você cresça no relacionamento, na intimidade com Ele, para que a gente se torne, de fato, pessoas transformadas. O nosso caráter. Se nós analisarmos bem a palavra de Deus, nós vamos encontrar o seguinte, de uma maneira bem prática: nada nesse mundo vai subsistir. Absolutamente nada. Na volta de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ao verso 8, fala que este mundo, apenas com um sopro de Deus, nada vai se manter em pé. A única coisa que vamos levar dessa terra é o nosso caráter, mas transformado. E a grande verdade absoluta é que esse caráter, precisa ser transformado na terra. Ele não vai ser transformado lá no céu.
aqueles que habitarão a cidade santa, é porque permitiram que o Espírito Santo molde e transforme o seu caráter. E para que essa transformação aconteça, queridos, o milagre é o milagre da comunhão. E o milagre da comunhão envolve o estudo da Bíblia, a oração, a fidelidade com Deus e o testemunho cristão. Este é o verdadeiro milagre. Existe aqui também, eu quero compartilhar com vocês alguns slides aqui, que nós podemos dizer assim, que é uma estratégia. Porque você pode também fazer uma outra pergunta, dizendo, pastor, tudo que o senhor falou eu concordo. Mas como que, pastor, que eu vou aumentar a minha comunhão? Como que eu vou aumentar a minha comunhão neste mundo que a gente passa mais tempo no trânsito do que muitas vezes numa refeição, nas filas? Como, pastor, que eu posso ter mais comunhão? Eu quero voltar aqui a alguns slides, que a primeira coisa que eu posso falar para você é que é necessário que você tenha uma estratégia. Olha como essa palavra ela é tão essencial. A estratégia ela é de origem grega. E ela vem dos grandes militares que eles usavam a estratégia para vencerem as grandes batalhas, as grandes guerras. Depois essa palavra ela se expandiu. E hoje ela é muito utilizada principalmente no planejamento de ações para se alcançar os objetivos. Imagine você como essa palavra tem tudo a ver conosco na comunhão. Nós precisamos nos planejar para crescer em comunhão, para alcançar o nosso único objetivo, que é poder entrar na Cidade Santa pelas portas e receber a coroa da justiça do nosso Salvador. Dentro da estratégia, o que é que eu posso colocar aqui para o nosso aprendizado? Defina um horário para você estar com Deus, com tempo com Deus. Você pode reservar um horário específico para estar a sós com Deus diariamente. Moody dividiu esse horário em 96 períodos. O dia tem 24 horas, então ele dividiu em 96 períodos de 15 minutos. Ou seja, você tem toda a estratégia para separar em 3 tempos, 3 tempos de 15 minutos para estar em comunhão. Aqui também fala por que não reservar, além desses 2 ou 3 períodos de comunhão, você também coloca, além do horário, você também definir o tempo aonde você vai aumentar gradativamente esse período de comunhão, né? Eu posso também colocar aqui que você, como estratégia, você define o horário. Definido o horário, agora você vai definir o local. Jesus, em seu ministério, também nos passa esse detalhe. Ele tinha o Jardim Getsêmani. O Jardim Getsêmani. E no Jardim Getsêmani, Jesus ali era o local aonde ele ficava mais à vontade para aumentar a sua intimidade com Deus. Faça da sua casa ou de um outro local o seu Jardim Getsêmani. Muitas e muitas experiências de pessoas nós podemos aqui compartilhar. Uma das que mais me chamou a atenção foi alguém que colocou uma pequena barraca dentro da sua casa e ali naquela pequena barraca era o seu lugar de comunhão. Então ele abria o zíper da barraca, entrava na barraca, fechava o zíper e ficava ali a sós com Deus, para que nada ao seu redor lhe chamasse a atenção e lhe tirasse o foco.
Ou seja, você tem várias estratégias que você pode adotar para que você cresça na sua comunhão com Deus, mesmo vivendo num mundo agitado como nós vivemos, onde nós temos o desafio do trânsito, o desafio das filas, mas nós temos um outro desafio que às vezes você não quer nem que a gente toque nesse assunto, que é o desafio do celular. Que muitos já acordam pela manhã como se ali fosse a sua Bíblia e ele não pudesse tomar nenhuma atitude, nenhuma água, antes de poder olhar o seu celular. São momentos como esse que nos levam à reflexão, à profunda reflexão. Então, defina um horário, defina também um local. Depois, você vai se preparar para receber, estar em comunhão. O que eu quero dizer com isto? É que como se você estivesse se arrumando para uma audiência com Deus, isso mesmo. Porque eu percebi na palavra de Deus que quando você se prepara para você estar em audiência com Deus, você entra como um homem comum, como uma mulher comum, mas você sai de lá como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então prepare o ambiente, esqueça suas preocupações, porque nós vivemos um mundo agitado. Algumas vezes aconteceu que você vai ter que resolver coisas hoje que ficaram pendentes de ontem, mas diga isso para o Espírito Santo, para que você possa esquecer essas preocupações daquele momento, para que você possa estar em comunhão, tendo foco ao meditar com Deus. Mas pastor, às vezes a mente vagueia, eu sou traído. Isso acontece com todos nós. E uma dica que eu dou a você: recomece novamente. Assim como Deus te dá a oportunidade de recomeçar na vida, recomece a sua comunhão, recomece o verso da Bíblia que você está lendo, recomece a sua oração. Não há demérito nenhum nesse aspecto. Não há demérito nenhum. O importante é que você tenha foco, alimentando-se da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é necessário que você use outras ferramentas, ou todas as ferramentas disponíveis, como a lição da escola sabatina, como as meditações, como os livros do Espírito de Profecia, de Ellen G. White, enfim, muitos e muitos materiais ricos que a igreja coloca à nossa disposição. Um outro ponto que eu poderia destacar e gostaria de destacar é a qualidade do tempo. Preste atenção. Alguns 15 minutos valem mais do que 2 horas de outros. Você sabe o que eu estou falando? Porque muitas vezes, um tempo longo, você faz outras coisas, você olha celular, você compartilha mensagens e você acha que você está em comunhão. E outros apagam completamente e focam nesses 15 minutos, nesses 30 minutos de comunhão. Qualidade. Eu percebi claramente que todas as coisas que são importantes para nós dedicamos tempo e recursos financeiros. Em uma ocasião, eu estava visitando um irmão da igreja. E esse irmão, o seu hobby era colecionar mini-aviões. Eram lindos aqueles mini-aviões. Ele tinha uma sala na sua casa, aonde, naquela sala reservada, tinha uma estante. E nessa estante ele tinha vários modelitos de vários aviões dessas grandes empresas, praticamente todas as principais empresas de aviação do mundo, ele tinha um modelito. E eu via tudo aquilo ali limpinho, tudo muito bem cuidado. E eu perguntei para ele: quem que faz tudo isso, quem organiza? Pastor, isso aqui é o meu hobby. Eu amo isso aqui. E isso não é algo barato. Esses modelitos de avião, quem tiver curiosidade, pesquise para você ver. Mas isso era o hobby, ele gostava daquilo. Então, quando amamos algo, nós dedicamos tempo e recursos financeiros. Se você prestar atenção,
Quase que tudo na vida envolve essas duas coisas. E se você entende que a comunhão é importante para você, você vai dedicar tempo e recursos. Finalizando, eu gostaria que você gravasse bem esta mensagem de Ellen G. White sobre o poder da oração, onde ela nos diz: exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas. Sabe o que Ellen White está dizendo? Queridos, Deus não se enfada. Deus não se cansa de te ouvir. Você não precisa se preocupar. Inclusive a Bíblia nos fala, em em Mateus capítulo 11, o verso 28 a 30, que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele quer ouvir as nossas ansiedades e as nossas dúvidas. Não deixe, queridos, de trabalhar esse assunto com a sua igreja. Esse é meu apelo final. Trabalhe esse assunto com a sua igreja local. Você, líder de mordomia, Deus está te dando um privilégio, a oportunidade. É meu apelo para você, de você trabalhar e focar. E quando você for trabalhar com a igreja, não se esqueça de se envolver no todo da igreja, se envolvendo outros departamentos, se colocando também à disposição do seu pastor local, porque se a comunhão, como você viu na palavra de Deus, é o alimento da vida do cristão, se você entendeu que na palavra de Deus é, como Jesus disse para Marta, entretanto, Marta, uma única coisa nos basta, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, use. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Um forte abraço.